Olá, tudo bem com você? Vou começar com a nossa saudação Pi. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de matemática, hoje com o PET 4. Nós vamos falar do assunto que é prismas, primeira parte. Meu nome é Alex Duarte e nós vamos começar com a definição do que é um prisma. Gente, prisma é um de vários sólidos geométricos que a gente vai ver ao longo do PET 4. Cada semana a gente vai ver um certo assunto. Prisma, então, é um sólido geométrico, delimitado por duas faces poligonais, congruentes e paralelas, a gente vai ver melhor no desenho, tá? Que são chamadas bases, cujas demais faces, que são as faces laterais, são paralelogramos. Os prismas são classificados de acordo com a forma de suas bases. Por exemplo, se temos pentágonos nas bases, teremos um prisma pentagonal. Gente, vamos ver isso no desenho? Então, aqui, temos aqui um prisma. O que foi falado lá? Que é um sólido geométrico. As bases são duas, então a base não só essa aqui de baixo, como também essa aqui de cima. Como no exemplo aqui a base é um pentágono, esse prisma será chamado de um prisma pentagonal, ok? E as faces laterais são paralelogramos. Nesse exemplo aqui são retângulos até. Então nós temos aqui as duas bases e nós temos 5 faces laterais. Vamos ver então o restante da nomenclatura. As bases, cada ponto aqui vai ser um vértice, cada linha aqui vai ser uma aresta, então no caso aqui, no exemplo aqui, a aresta lateral. Cada face que não for base vai ser chamada de face lateral. E a aresta que não é a lateral é a aresta da base. Então vamos lembrar bem essa nomenclatura. Os pontos que formam os polígonos são vértices. Os lados são chamados de faces. E as linhas, os lados das faces, dos polígonos que formam as faces, são chamados de arestas. Vamos guardar bem esses 3 nomes, vértices, arestas e faces, ok? E finalmente, do início aqui embaixo até o topo lá em cima, é a altura do prisma. Gente, agora tudo é tridimensional, tá? Bom, ainda em termos de nomenclatura, qual a diferença entre um prisma reto e um prisma oblíquo? No prisma reto, o que acontece? A aresta lateral aqui, ela faz ângulo de 90 graus com a aresta da base. Ok? Então, aqui é um paralelepípedo, reto, como se fosse aqui uma caixinha de sapatos que está em pé. Agora, quando o ângulo não é de 90 graus, vocês estão vendo que esse prisma está como que inclinado para a direita? Esse prisma é chamado de prisma oblíquo. Então, assim, entre aspas, o prisma reto ele está em pé. E o prisma oblíquo ele está deitadinho para um lado. No prisma reto, o ângulo aqui entre a aresta da face e a aresta da base é de 90 graus. No prisma oblíquo, o ângulo não é de 90 graus. Agora, não vamos confundir esse conceito com o conceito de prisma regular. O nome prisma regular se refere ao polígono da base. De novo aqui, o exemplo é um pentágono. Aqui na base nós temos um pentágono regular. O que significa termos um pentágono regular? Significa que neste pentágono da base aqui, que é igual ao de cima lá, os 5 lados são congruentes, eles têm a mesma medida. E os 5 ângulos internos são congruentes também, têm a mesma medida. Já neste outro prisma, que também é um prisma pentagonal, a gente está vendo que os lados do pentágono não são iguais entre si e os ângulos também não são iguais entre si. Resumindo, se o pentágono das bases, se o polígono das bases for um polígono regular, nós temos um prisma regular. Todos os lados do polígono da base são congruentes e todos os ângulos internos também são congruentes. Já se o polígono da base ou das bases não for regular, nós temos um prisma que também não é regular. Outra coisa muito importante para a gente guardar sempre é que em todo prisma as bases são paralelas entre si, tá? Igual foi dito no início. Então, não vamos confundir o conceito de prisma reto,
que é aquele com ângulo de 90 graus, que é o prisma em pé, com o conceito de prisma regular, ok? Aqui você pode ter, por exemplo, um prisma reto que é regular ou que não é regular, e você pode ter um prisma oblíquo que é regular ou que não é regular, ok? São conceitos independentes, então guarda aí que reto não é sinônimo de regular. E agora vamos com calma aqui discutir a contagem de vértices, faces, arestas que acontece em qualquer prisma, baseados na definição de prisma. Um de cada vez. Aqui diz o seguinte: em qualquer prisma, o número de vértices é igual ao dobro do número de vértices de uma base. Então, no exemplo aqui que está desenhado aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, novamente um pentágono na base. Vocês estão vendo que esse prisma aqui é oblíquo, né? E que ele é irregular também, porque esse pentágono da base aqui não tem os 5 lados iguais. Mas observa que aqui na base nós temos 5 vértices. Consequentemente, aqui na outra base nós também temos 5 vértices. E aí nós temos todos os vértices do prisma. Vamos ver a explicação? Pois os vértices de um prisma são exatamente os vértices que formam suas bases. Se você olhar na figura aqui, ó, o vértice do prisma ou vai estar na base de baixo ou vai estar na base de cima. Como os polígonos das bases são iguais, a quantidade de vértices que tiver na base de baixo vai ser exatamente igual à quantidade de vértices que tem na base de cima. Então, no exemplo aqui, se a base é um pentágono, tem 5 vértices. A outra base também tem 5. Total, 10 vértices. Então, resumindo, o número de vértices do prisma total é o dobro do número de vértices de uma das bases. Mais uma contagem. Quantas arestas laterais nós temos? Gente, repara que para cada lado aqui do polígono que forma a base, para cada vértice desce uma aresta. Ó. Então, o número de arestas laterais é igual ao número de vértices de uma base. Por quê? Essa aresta aqui está ligando o vértice da base de cima ao vértice correspondente na base de baixo. O ângulo não é de 90 graus, mas tudo bem. Esse vértice aqui da base de cima está sendo ligado ao vértice correspondente da base de baixo. E assim para todos eles. Cada aresta lateral, ela está ligando um vértice da base de cima ao vértice correspondente da base de baixo. Então, quantas arestas laterais nós vamos ter? Nós vamos ter o mesmo número de vértices da base. De cada pontinha aqui de baixo, sobe um segmento que é uma aresta lateral. Então, nesse exemplo aqui, que eu estou usando o mesmo desenho para todas as contagens, nós temos 5 vértices na base, 5 vértices na outra base, então nós temos 5 arestas laterais. Pois de cada vértice de uma base, parte uma aresta lateral. Resumindo, a aresta lateral ela liga justamente um vértice de cima com um vértice de baixo. Gente, mais uma contagem. Em qualquer prisma, o número total de arestas é igual ao triplo do número de lados de uma base. Por quê? Vamos ver isso com calma? Então, total de arestas. Numa base, a quantidade de arestas é o número de lados aqui do pentágono no exemplo, 5. Só que lá em cima vai ter a mesma quantidade, 5 de novo. E as arestas que ligam uma base a outra também são 5, porque nós acabamos de ver que as arestas laterais coincidem com a quantidade de vértices. Pois os lados de cada base formarão as arestas das bases, e além disso ainda há as arestas laterais. Então nós temos 5 arestas formando o polígono da base, aqui no exemplo, mais 5 formando o polígono da outra base, mais 5 ligando as duas bases. 3 vezes 5, 15. Sempre assim. E, finalmente, em qualquer prisma, o número de faces é igual ao número de lados de uma base somado a 2. Por que isso acontece? Pois a cada lado do polígono de uma base parte uma face lateral, e cada uma das duas bases são também faces desse poliedro. Então vamos ver. De cada lado de um polígono de uma base parte uma face lateral. Então o polígono da base aqui, que é o pentágono, tem 5 lados
do pentágono, está pensando em 2 dimensões por enquanto. Só que cada lado desse pentágono aqui vai gerar uma face lateral. Então, se eu tenho 5 lados aqui no polígono da base, eu já tenho 5 faces laterais. E todo polígono tem exatamente 2 bases. Então, eu vou ter 5 mais 2. As 5 faces do lado, mais a face que corresponde à base de cima, mais a face que corresponde à base de baixo. Então, qual que é o total de faces do polígono? A quantidade de lados de uma base, né? Somando 2. Bom, agora vamos falar de área e volume de um prisma, né? Aqui está um pentágono regular que foi recortado, ou seja, ele foi planificado, como se você fosse fazer um modelo de papel para montar esse prisma na sua casa, ok? Então, aqui a gente está vendo a área da base, que é a área do polígono da base, que no exemplo aqui é um pentágono regular. Então, nomenclatura AB, área da base, ok? Em seguida, nós temos os 5 retângulos aqui, no caso, que formam a área lateral. Notação AL é a área lateral. E como que você calcula a área total? Bom, nós temos a área da base de cima e a área da base de baixo. E temos a área lateral. Então, a área total, nomenclatura AT, vai ser igual à área lateral, que é essa aqui que está nessa cor rosa aqui, mais 2 vezes a área da base. A área da base de cima, que está aqui colorida de amarelo, e a área da base de baixo, que está colorida aqui de laranja. Então, pessoa, não fica decorando essas fórmulas, tá? Faz um desenho rápido no cantinho, numa questão de concurso, numa questão do Enem, numa questão da prova da sua escola. Aí você vai ver facilmente que a área total é a área que tem do lado, mais a área das 2 bases, ok? E o volume do prisma? Depois nós vamos generalizar essa ideia aqui, à medida que a gente for vendo mais sólidos geométricos, mas o volume do prisma vai ser a área da base vezes a altura do prisma. Aí você pode me perguntar, mas Alex, isso depende do prisma ser um prisma reto ou um prisma oblíquo? Não, né? A altura do prisma está aqui, ó, essa altura aqui, ó. Simplesmente, se o prisma for um prisma reto, a medida da altura do prisma vai coincidir com a medida da aresta lateral, porque ali o ângulo é de 90 graus com a base, com o chão, vamos dizer assim. No modelo aqui, né, no exemplo que está um prisma oblíquo, a medida da aresta lateral não coincide com a altura do prisma, mas isso não muda a lógica da coisa, ok? De qualquer maneira, em qualquer caso, o volume de todo o prisma vai ser a área da base vezes a altura. Bom, e como que cairia uma questão envolvendo prisma? Vamos treinar um pouco esse lance, então, da área, do volume. Exercício resolvido. Uma caixa possui a forma de um prisma reto de base retangular, sendo. Então, calma, deu o comprimento da base, que é de 40 centímetros, a largura da base, que é 30 centímetros, e a altura da caixa, que é de 20 centímetros. A caixa é feita de madeira, ao custo de 1 centavo o centímetro quadrado, com tampa de vidro. Gente, o que é a tampa, então? É a base de cima dessa caixa, ao custo de 3 centavos o centímetro quadrado. Então, nós estamos vendo que, no exemplo, o vidro custa mais caro que a madeira. Aí tem 2 perguntas. Qual é o custo total da caixa? Então, ó, se você está fazendo a caixa, você está pensando em área. E na letra B, uma fábrica de cosméticos pretende colocar creme rejuvenescedor nessa caixa, para venda no atacado, preenchendo 90% de seu volume total. Claro que você não vai encher de creme até a tampa, né? Quantos litros de creme vão caber? Bom, então vamos analisar um de cada vez. Pessoal, eu percebo também assim nas aulas que muitas vezes você tem medo de fazer um desenho, mas o desenho é para ajudar você a raciocinar, a enxergar o que está acontecendo. Então tenta desenhar, mesmo que a princípio você desenhe errado, todo problema de geometria, seja geometria plana, geometria espacial, geometria analítica ou trigonometria, é interessante você tentar fazer um desenho, porque no desenho você vai tentar visualizar rapidamente o que está acontecendo. E esse caso é fácil, né? Porque aqui, o que é? Tipo uma caixinha de sapato. Nós temos aqui, ó, 40 centímetros no comprimento da base,
30 centímetros aqui na largura da base e 20 centímetros de altura da caixa aí da fábrica de cosméticos. Bom, então vamos calcular a área lateral sem contar a base de cima, tá? Porque nós vamos ver primeiro a madeira. Qual que é a área da base? A base é um retângulo. Qual que é a área do retângulo? Né? Base vezes a altura do retângulo. Tá? Então, uma dimensão do retângulo é 40, a outra é 30. Qual que é a área da base? 40 vezes 30, 1.200 centímetros quadrados. Aqui eu estou usando uma anotação que está se tornando cada vez mais comum, que é a anotação de usar o asterisco para indicar produto, ok? Bom, agora vamos ver a área lateral. Só que a área lateral nós temos esta parte da frente da caixa, que tem a mesma área daquela parte lá do fundo da caixa. Cada uma delas tem quanto aqui, ó? 40 vezes essa dimensão aqui, que é 20. 40 vezes 20, 800 centímetros quadrados. Só que aí a gente pegou só a frente e o fundo da caixa, tudo de madeira, tá, gente? Continuando a área lateral, nós temos também esse lado esquerdo aqui da caixa, aqui na nossa figura, e o lado direito aqui da caixa. Os dois têm a mesma área, né? Cada um deles tem 30 vezes 20. Gente, vocês notaram que aqui a gente, né, tem que multiplicar por 2, né? Porque tem um na frente e um atrás. Então, ó, 40 vezes 20 tinha dado 800. Vezes 2, 1.600 centímetros quadrados. E aqui também, ó, 30 vezes 20, que é esse retângulo de cada lado, daria 600. Só que eu tenho dois, tenho um à esquerda e outro à direita. Então, 2 vezes 30 vezes 20 vai dar 1.200 centímetros quadrados. Então, agora nós temos toda a área que é feita de madeira. Somo tudo isso, deu 4.000 centímetros quadrados. Ok? Como? O que acontece? Falta a tampa, né, que é a área de vidro. Mas a área da base superior é a mesma área da base inferior, que a gente até já tinha feito, ó, 40 vezes 30. Nós temos 1.200 centímetros quadrados, que é a tampa de vidro. Então, a área em vidro vai ser 1.200 centímetros quadrados. E agora, a gente pode responder a pergunta, qual o custo total da caixa? A madeira, nós temos 4.000 centímetros quadrados, ao custo de 1 centavo cada centímetro quadrado, multiplica aqui, deu R$40. E o custo do vidro? Nós temos 1.200 centímetros quadrados, ao custo de 3 centavos cada centímetro quadrado, multiplica aqui, deu R$36. Somando tudo, 40 com 36, o custo total da caixa é de R$76, ok? Então, ó, custo para construir uma caixa não é volume, tá? É área, é o material que você está usando para construir a caixa. Não vamos confundir com o conteúdo da caixa. E agora sim, agora nós temos que pensar no conteúdo. Ó, o volume dessa caixa é a área da base vezes a altura. A área da base a gente já tinha achado. 40 vezes 30, 1.200. Porém, a altura da caixa é 20 centímetros. 1.200 vezes 20, nós temos um volume de 24.000 centímetros cúbicos. Gente, presta atenção, outra diferença, tá? A área aqui no exemplo, centímetro quadrado. Volume, centímetro cúbico, ok? E aí nós temos que fazer uma regra de 3, porque lembra que o fabricante ele vai encher só 90% da caixa com o creme. Então, 100% corresponde a 24.000 centímetros cúbicos. Quanto será 90%? X. Multiplicamos cruzado aqui, 100x igual a 2.160.000, passo 100 dividindo, deu 21.600 centímetros cúbicos. Só que aí temos que finalmente converter para litro. 1 litro é 1 decímetro cúbico, que é 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Ou seja, 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos. Então, agora a gente faz outra regra de 3. Nós temos que 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos. Quanto será o Y correspondente a 21.600? Novamente, multiplica cruzado, é fácil, porque ficou 1.000 vezes Y igual a 21.600. Passo 1.000 dividindo, é só você chegar à vírgula, 3 casas para a esquerda, o volume que vai caber ali de cosmético é de 21,6 litros. É muito, mas é atacado, beleza? Aqui estão as nossas referências.
Muito obrigado por sua presença nesta aula e tenha um excelente dia.